Muito bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 16 de julho de 2026, quinta-feira. Agora são 7 horas e 5 minutos. Estamos mais uma vez aqui. Louvado e engrandecido seja o nome desse Deus, glorioso, Deus criador dos céus e da terra. Hoje eu tenho um texto para nós nesta manhã, para o nosso devocional, que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas uvas, ainda que falte o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto fala sobre fé em tempos de crise. E é por isso que nós vamos orar agora. Falar com Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente nas horas, nos momentos de angústia. E em meio à bonança, precisamos também estar louvando a Deus, porque é Ele que mantém e sustenta a nossa paz. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver nesse momento, você que nos acompanha, aos meus amigos, meus parentes, minha família, que o Senhor os abençoe. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela paz, pela proteção, pela direção. Ó Deus, obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. E em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, a vida dos meus amigos. Coloco a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, de doença. Seja repreendido todo espírito de vício, de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de divisão. E que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, e toda causa retida, ó Pai, financeira, jurídica, seja qual for, seja liberada em nome de Jesus. Ó Deus, toma a frente, o Teu servo está aguardando alguma causa, ó Pai. Inclusive causas vencidas que estão demorando a sair. Ó Pai, seja liberado, toma a frente, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então hoje eu quero falar sobre fé em tempos de crise. Então você pode imaginar uma manhã comum, mas que logo se transforma em pesadelo. Você, como muitos, dependia de uma colheita abundante, de um sustento garantido, de um futuro seguro. E de repente tudo está desmoronando, está sendo destruído. As plantações destruídas, o gado disperso, as provisões desaparecidas. Como você reagiria a essa situação? Sentiria medo, desesperança? E ficaria desesperado, amargurado por perder tudo? Agora pense em alguém que, diante de uma crise sem precedentes, escolhe louvar a Deus. Então essa é a história que o profeta Abacuque traz e que nos ensina a lição poderosa de fé inabalável, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, circunstâncias terríveis. O profeta Abacuque viveu no século 7 a.C., numa época de grande instabilidade no reino de Judá. O reino já tinha sido dividido. O reino de Israel, reino do norte representava Israel com 10 tribos. Reino do sul representava Judá com 2 tribos. O reino de Israel foi os assírios, liderado pelo rei Senaqueribe, invadiu Israel e levou eles cativos por
150 anos antes de Nabucodonosor invadir Judá e levar eles para a Babilônia. Né? Aqui os assírios estavam já nessa época aqui do profeta Abacuque, os assírios que tinham levado Israel cativo estavam em declínio, mas os babilônios, ou conhecido também como os caldeus, né, começavam a dominar o cenário mundial. Eles levavam guerras, invasões, destruição. E foi nesse cenário que o povo de Judá enfrentava uma crise espiritual e social. Eles questionavam a justiça de Deus diante do mal, diante da violência e diante do sofrimento. Então Abacuque, como profeta, ele tem um diálogo com Deus. E ele, dialogando com Deus, expressa as suas dúvidas e angústia, mas também expressa a sua esperança. Então a mensagem de Abacuque é especialmente relevante e direcionada para tempos de crise, quando as certezas humanas parecem desmoronar, quando as esperanças humanas deixam de existir. O livro de Abacuque aborda a questão do sofrimento e da justiça divina. Aí vem aquela questão, né? Como um Deus santo pode permitir a violência e a justiça? Você pode estar se perguntando, como que pode? Então o profeta Abacuque, ele questiona, mas também aprende a confiar. Então a sua mensagem central, a mensagem central do profeta Abacuque, é que mesmo quando tudo parece perdido, a fé em Deus deve permanecer firme. A confiança no caráter de Deus, na sua soberania, na sua misericórdia, na justiça e a fidelidade, é o alicerce para enfrentar as crises. Então o profeta Abacuque aqui nos ensina que a fé não é ausência de dúvida, mas a confiança em Deus, apesar das dúvidas, apesar da crise. Então em Abacuque 3, 17 e 18 aqui, o profeta ensina que a verdadeira fé transcende as circunstâncias. Isso quer dizer que mesmo diante da escassez e da perda total, ele escolhe se alegrar no Senhor. Então esse texto, essa passagem, Abacuque 3, 17 e 18, convida a abandonar a dependência de resultados materiais e encontrar força inabalável na soberania e no amor de Deus. A jornada aqui do profeta Abacuque reflete o choque entre a realidade desesperadora e a confiança espiritual. A análise detalhada dos versículos revelam 3 ensinamentos práticos. Primeiro é o impacto da crise. Então, os cenários descritos no versículo 17, falta de figos, de uvas e azeite, rebanhos mortos, representam a perda de toda a base de sustento e segurança econômica na época. Então mostra que o crente não está imune às dificuldades da vida. Nós não estamos imunes. Passaremos por lutas, por crise. E aqui nós temos a decisão de alegrar-se. No verso 18, o termo todavia é uma virada de chave no painel da vida. A alegria não é um sentimento passageiro, mas é uma escolha ativa de fé, de resiliência, independentemente do caos externo. E o texto nos mostra para termos foco na confiança. A segurança do profeta não estava na prosperidade da sua terra, mas estava em Deus, descrito como o Deus da minha salvação. Sabe? A palavra-chave aqui é que é a fé que permanece, a esperança que transcende as perdas, louvor que resiste ao sofrimento. Né?
Então, precisamos viver isso. Não é fácil vivermos aquilo, vivermos as promessas de Deus em meio às crises, aos sofrimentos. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. O Salmo 46, versículo 1 ao 3, nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, na angústia. Filipenses 4, 12 e 13 nos diz: se estar calmo, sei estar calmo e sei ter abundância. E ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Isaías 26:3 nos diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isso quer dizer que todas essas passagens reforçam a ideia de que a fé em Deus é o caminho para manter a esperança, mesmo nas crises mais severas. Crises de enfermidade na família, de luto, financeira, perdas de patrimônio, propriedade, rompimento no relacionamento, crises no relacionamento. É Deus que nos mantém em paz. Quando nós olhamos para a história, nós nos lembramos de José no Egito. Apesar das injustiças que o levaram ao cárcere, ele manteve a sua fé, a sua integridade. E foi usado por Deus para salvar nações, não só o Egito, mas conservar Israel. Martinho Lutero foi outro. Nós tivemos o martírio dos mártires da igreja primitiva. Enfrentaram perseguições, morte, mas permaneceram firmes na fé. Como exemplo, nós temos o grande Policarpo. Tem até um livro chamado Martírio de Policarpo, que eu recomendo ali. E tudo isso aponta para Cristo, né? Por quê? Porque Abacuque, em sua crise de fé, aponta para uma esperança maior. Então podemos dizer que Abacuque está fazendo uma referência direta a Cristo, o Salvador. Ele é o Deus da minha salvação, que venceu a morte, o pecado e o sofrimento. Então no Calvário, Jesus nos mostrou que a verdadeira alegria está na esperança da ressurreição, mesmo em meio às dores. A morte e a ressurreição de Cristo nos dão a certeza de que, independentemente das perdas, podemos confiar na salvação plenamente. E tudo isso que eu falei para vocês aqui, queridos, nos levam a lições práticas para a vida cristã, para a vida daqueles que seguem a Cristo. A primeira lição aqui é a fé, que não depende das circunstâncias. Devemos aprender a louvar a Deus mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. Devemos depender só de Deus. Fé que não depende das circunstâncias. A segunda lição é a confiança na soberania de Deus. Isso quer dizer que mesmo na crise, podemos afirmar que Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida? Ou é você que está tentando controlar Deus para atender os teus benefícios, os teus anseios? A terceira lição é busca de esperança além do presente. Isso quer dizer que o nosso olhar deve estar fixo na eternidade e nas promessas de Cristo. Viver o melhor dessa terra, claro, mas tendo a plena certeza que nós teremos uma vida para desfrutar ao lado de Cristo. A quarta lição aqui é prática do louvor e da gratidão.
Como que funciona a prática do louvor e da gratidão? Significa cultivar uma atitude de louvor contínuo que sustenta nossa alma na adversidade. A última lição prática aqui para a nossa vida cristã é o compromisso na missão ou missional. Quer dizer, testemunhar de fé e esperança as pessoas que estão desesperadas ao nosso redor. Então quero concluir aqui dizendo, queridos, que vivemos tempos de desafios. Desafios no relacionamento, na família, no financeiro, na política. Dúvidas e dificuldades surgem. Mas a palavra aqui de Abacuque nos ensina que a fé verdadeira não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na confiança num Deus que é nossa salvação. Porque esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Parece que está tudo caindo ao nosso redor. Deus está no controle. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco aqui